Existe um brilho que eu não posso ver, mas está em mim para que o mundo possa crer que existe um Deus que mudou meu ser, que dá paz e um caminho para quem o receber. Ninguém crê na força da persuasão, da sabedoria humana não está a solução. Eles querem ver o brilho em meu viver, para crer que existe luz, querem ver em mim Jesus. Brilhante será o meu viver, é o mais puro brilho que os homens querem ver. Brilhante será o meu viver, é o mais puro brilho que os homens querem ver. Quando o poder de Deus transforma o coração, faz surgir um novo brilho, faz o mundo acreditar na salvação. Existe um brilho que eu não posso ver, mas está em mim para que o mundo possa crer que existe um Deus que mudou meu ser, que dá paz e um caminho para quem o receber. Ninguém crê na força da persuasão, na sabedoria humana não está a solução. Eles querem ver o brilho em meu viver, para crer que existe luz, querem ver em mim Jesus. Brilhante será o meu viver, é o mais puro brilho que os homens querem ver. Brilhante será o meu viver, é o mais puro brilho que os homens querem ver. Quando o poder de Deus transforma o coração, faz surgir um novo brilho, faz o mundo acreditar na salvação. Boa noite, irmãos. É com muita alegria que eu estou aqui para darmos início a mais um culto online da nossa igreja. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E com essa alegria, vamos cantar o hino de número 112. Glória, glória
nesse momento, fazer a leitura da palavra de Deus, que se encontra em Romanos 8, do versículo 31 ao 39, que diz assim: Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para matadouros, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os acontecimentos, da última semana, os últimos dias, nos leva, ao medo, até um desespero, um pânico, de como será o nosso futuro, como será o amanhã, como será daqui a um mês, depois, de um ano, quando tudo começou, nós tínhamos uma esperança que esse ano nossa vida estaria em dia, normal, mas a gente vê que cada dia as coisas estão piorando, mas que nada disso, essa incerteza do nosso futuro, a incerteza de como será o amanhã, não pode, não deve atrapalhar a nossa comunhão com Deus, não deve nos afastar o nosso relacionamento com Deus. Nada, independente da circunstância que estamos vivendo, o Senhor está conosco, o Senhor está presente em nós. E a proposta de Paulo, nesse texto aqui, ele diz que podem fazer, podem pensar, ou pode até agir de forma que entristeça o meu coração, o teu coração. Mas nada disso pode nos separar do amor de Deus. Talvez você esteja olhando para esse tempo com uma certa incerteza, uma certa preocupação. Mas daquilo que nós vamos ter pela frente. Mas sabemos que o Senhor está conosco. O Senhor está presente. O Senhor cuida de nós, cuida de mim, cuida de você. O Senhor cuida da nossa família. O Senhor cuida da nossa igreja. Quem pode nos separar do amor de Cristo? Que nós possamos, nada, que a resposta deve ser nada, ninguém, pandemia, pode, nos separar desse amor de Deus, esse amor maravilhoso, e ter a certeza que Deus está cuidando de nós. Oremos nesse momento. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos reunidos na Tua presença. Obrigado, Senhor, pela vida de cada servo Teu que está nesse momento assistindo o culto, que Tu possa abençoar as suas vidas, guardando, protegendo, suprindo, Senhor, as suas necessidades, ó Pai. Ser com a nossa igreja, abençoando a vida, Senhor, de cada membro, Senhor. Tu possa visitando a cada servo Teu, Tu possa estar cuidando, Senhor, dos Seus servos, Senhor. Ser com cada participante desse culto, que tudo que for feito aqui possa ser feito para a honra e glória do Seu nome. Essa oração que te faço, não que mereço, mas em nome de Jesus. Amém. Vamos nesse momento ter o nosso momento missionário, onde iremos recitar o nosso tema, a nossa divisa, e vamos cantar o hino de missões mundiais. E nosso tema, o poder de transformar. E a nossa divisa que se encontra em 2 Timóteo 1:7, que diz assim: Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Cantemos o hino de missões. E pelo poder do Espírito, Deus nos chamou não
mundo. Transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva para todo que crê, ao cativo liberdade e ao mundo transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Nesse momento, nós vamos ter o nosso momento de oração. Temos muitos pedidos, agradecimentos para fazer a Deus nesse momento. Estamos felizes, né? É motivo de agradecer a chegada da Rebeca, né? Graças a Deus já está bem, a Priscila, né? E pastor Everaldo da Riva, felizes da vida, né? Que Deus possa continuar abençoando essa família. Que pastor Everaldo possa ter saúde, que Deus possa estar restaurando a saúde do teu servo. Também quero pedir, né, pela família da irmã Dilma, que está enlutada, que Deus possa estar consolando os corações nesse momento tão difícil. Também eu quero pedir aos irmãos que orem pela Graça, né? Ela é irmã do irmão José Henrique, né? Que está também com Covid, está incubada, está numa situação muito difícil. Que Deus possa estar no controle, que Deus possa estar cuidando da sua vida e também do primo da irmã Eliane, que também está com Covid e necessita muito das nossas orações. Tem também a prima da irmã Maria Luísa, a Cecília, tem a irmã Maria, tem o Gabriel, tem também a irmã Jurema, né, que Deus possa continuando abençoando a sua vida, né, dando a ela entendimento, né, curando, né, sua mente, e também que Deus possa abençoar a sua filha, né, a Nilceia, que está passando por momentos tão difíceis, que Deus possa dando paciência a ela. Pedir também pela nossa igreja, que Deus possa nos abençoar cada dia, fortalecendo a nossa fé. E para esse momento tão difícil que estamos passando, sabemos que Deus está no controle de tudo. E sabemos, né, que Ele, né, na hora certa, mas Ele está cuidando de nós. E na hora certa Ele vai nos dar o livramento, vai nos curar desse mal, né, tenebroso que está na terra. Oremos nesse momento com a irmã Maria Luísa. Boa noite, amada e querida Igreja Batista em Lagoinha. Graça e paz a todos. Que Deus esteja nos abençoando nessa noite, quando estamos aí reunidos, né, diante dos nossos aparelhos celulares para estarmos cultuando a Deus. Que Deus esteja derramando as ricas bênçãos dele sobre cada um de vocês. Que Deus os abençoe. Nesse momento estou aqui para estarmos, né, orando, né, trazendo uma palavra de oração, mas antes da palavra de oração, eu gostaria apenas de deixar aqui onde se encontra em Daniel 3, né, o versículo no 17 e 18, que diz assim: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Eu estou lendo
Essa passagem se encontra aqui em Daniel, no versículo 17 e 18. E aqui embaixo diz assim, que se encontra no livro de Manancial, que eu estou lendo agora. Que o Senhor nos ajude a continuar com Ele numa vida de submissão e obediência à sua vontade. Então, irmãos, que possamos ser submissos ao nosso Deus, né? Que possamos ter uma vida de obediência a Ele. Que Deus nos ajude. Que Deus nos complete a cada dia. Oremos neste momento. Senhor, nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti, meu Deus, por tudo que o Senhor tem nos permitido, Senhor, até hoje, Deus, por estarmos de pé, por estarmos buscando a fazer a Tua vontade, ó Deus. Senhor, abençoa a Tua igreja, meu Deus, seja com a Tua igreja, Deus. Fortaleça-nos, ó Deus. Dá-nos ânimo, ó Deus, para que nós possamos vencer a nós mesmos, ó Deus. Que não seja feita a nossa vontade, mas a vontade do Senhor em nossas vidas, Pai. Dá-nos a alegria da salvação a cada dia, ó Deus, para que nós possamos prosseguir em frente, para que nós venhamos a ter uma vida de obediência, Deus, a Ti, ó Deus. Nos esforçarmos para isso, Deus. Ter uma vida de obediência, Deus. Senhor, abençoa o Teu povo que clama pelo Teu nome. Que clama pelo Teu nome, ó Deus. Ajude aqueles, Senhor, que neste momento estão no leito de enfermidade. Cuide de cada um, meu Deus. Estenda Tuas mãos sobre cada um, Deus. Aqueles, ó Deus, que estão esperando por cirurgias, que estão fazendo tratamentos, ó Deus. E, Senhor, que Tu possas estar ajudando a esses Teus servos, ó Deus, a passarem por esses momentos difíceis, ó Deus. Mas nós sabemos que a vitória é certa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não nos deixa olhar para as dificuldades, para os problemas, Senhor, que muitas das vezes, Senhor, tentam até mesmo nos desanimar, ó Deus. Mas que nós venhamos a buscar força em Ti, Deus. Que nós venhamos, ó Deus, a estarmos firmes nos Teus caminhos santos, ó Deus. Ajuda o Teu povo, meu Deus, neste momento difícil na face da terra. Abençoa, ó Deus. Cuida, trata e zela daqueles que estão, Senhor, nos hospitais. As famílias que estão passando por dores, por dificuldades, ó Deus. Aqueles pais, aquelas mães que estão sem seus empregos, ó Deus, para colocarem o alimento na mesa para seus filhos, ó Deus, para cuidarem das suas famílias, ó Deus. Abençoa, Deus. Que o Senhor possa entrar com providência na vida de cada um, Deus. Abençoa a nossa Igreja Batista em Lagoinha, ó Deus, aos nossos pastores, ó Deus, que sempre estão, Senhor, com ânimo, ó Deus, de nos trazer a Tua palavra, ó Deus. Senhor, abençoa os jovens, as crianças, abençoa os anciões da Tua igreja, abençoa os adolescentes, ó Deus. Que a Tua igreja possa permanecer firme, Deus. Possa permanecer, Deus, na Tua presença, Deus. Senhor, como eu me alegro com essa igreja, de fazer parte desta comunidade, ó Deus, de fazer parte, ó Deus, juntamente com meus irmãos em Cristo ali, ó Deus. E que o Senhor possa sempre, Deus, me dar animosidade, para que eu possa estar sempre com eles, ó Deus, cultuando a Ti, ó Deus. Um esforçando o outro, ó Deus. Um dando a mão ao outro, ó Deus, para que nós venhamos a permanecer na posição em que o Senhor quer. Abençoa a todos, ó Deus. Abençoa a todos, ó Deus. Toma-nos em Tuas mãos de poder. Cuida e trata e zela de cada um, ó Deus. Te pedimos no nome de Jesus, ó Deus. Amém. Vamos, nesse momento, ter uma participação musical com a irmã Dina, né? Ela é da Igreja Renovada do Pacheco e sempre, né, está conosco, né, nos ajudando, louvando ao Senhor. Vamos ouvi-la nesse momento. Ele até tentou me
enquanto eu tento escrever a minha história, ele quis compor. Com o lápis ele desenhou então uma história de fracasso para mim. As páginas da minha vida, sem amor e sem alegria, uma história de um final que eu tinha era infeliz. E foi aí então que o verdadeiro autor da história chegou. O texto em lápis ele apagou. Com sangue ele escreveu então um roteiro de milagres para mim. E o final que era triste, ele mudou, agora não existe uma vírgula em seu lugar. Minha história vai seguir. Assim na minha história é Deus, autor da minha vida é Deus, a última palavra é de Deus, eu pago meu passado é Deus, escreve o meu futuro é Deus, Deus, meu Deus. Foi aí então que o verdadeiro autor da história chegou. O texto em lápis ele apagou. Com sangue ele escreveu então um roteiro de milagres para mim. E o final que era triste, ele mudou, agora não existe uma vírgula em seu lugar. Minha história vai seguir. Assim na minha história é Deus, autor da minha vida é Deus, a última palavra é de Deus, eu pago meu passado é Deus, escrevo o meu futuro é Deus, 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 meu Deus. Assim na minha história é Deus, autor da minha vida é Deus, a última palavra é de Deus, eu pago meu passado é Deus, escrevo o meu futuro é Deus, 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 meu Deus. Sou meu Deus, meu Nesse momento, vamos passar a parte mais importante do culto dessa noite, onde iremos ouvir a mensagem da palavra de Deus. O mensageiro dessa noite, né, é o nosso pastor, o pastor Everaldo, o vovô do ano, feliz da vida, e que Deus, né, possa usá-lo, né, para a honra e glória do Senhor. Ouçamos nesse momento. Muito boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas ovelhas. Estamos reunidos para mais um culto online para compartilharmos a boa, poderosa e agradável
palavra de Deus. É um privilégio para mim, como seu pastor da Primeira Igreja Batista em Lagoinha, poder me dirigir aos irmãos tão exclusivamente fundamentado na palavra de Deus, na certeza de que, a utilizando, Deus falará aos nossos corações. Precisamos ouvir a voz do Senhor. Nesses tempos de muita crise, muita pandemia, é mistério ouvir a voz do Senhor. Porque ouvindo a voz do Senhor, temos direcionamento nas nossas vidas. E que nós mais precisamos nesse tempo de crise é da direção de Deus em nossas vidas. Então convido você a parar um pouco aquilo que está incomodando sua mente, seu coração. Preste atenção na palavra do Senhor, porque com certeza, em algum momento durante a reflexão nesta palavra, Deus terá algo muito especial para dizer ao seu coração, assim como Ele já colocou no meu, para me dirigir a você, meu querido irmão, a você, minha querida ovelha. Porém, antes de lermos a poderosa palavra de Deus, vamos orar, vamos falar com este Deus, vamos soltar as cordas do nosso coração e vamos pedir a Ele que receba o nosso culto com os louvores, com as adorações, com as orações impetradas perante o trono da graça do Senhor. Abra agora o seu coração, feche os seus olhos, desligue-se daquilo que possa impedir o seu acesso direto a Deus e falemos com Ele. Querido Deus e Pai, nós estamos diante do Senhor e perante a Tua Santa Palavra para pedir-te, ó Deus, que na leitura da mesma e na reflexão que faremos, que Teu Espírito Santo se digne em nos usar, a mim, para falar, e aos irmãos que estão assistindo, ouvindo, para receber a palavra do Senhor e juntos nos apresentarmos diante do Senhor, para que o Senhor receba o nosso culto. Deus, tudo o que nós queremos é que saiamos daqui confortados pelo Teu Espírito e saiamos daqui orientados pela poderosa palavra do Senhor. Fica conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, nós vamos ler o texto precioso da palavra de Deus, mas eu gostaria, antes de lembrar que no próximo domingo nós estaremos celebrando batismo na casa do Senhor. E um dos candidatos que será batizado é o nosso querido irmão Warley, que já está conosco, convertido há mais de ano, já bem mais de ano, e está participando diretamente das atividades da igreja, é um dos responsáveis pelo som da nossa igreja, e amanhã é o grande dia, o dia do seu batismo, no outro domingo, terceiro domingo, o dia do seu batismo. Então, estamos pedindo aos irmãos que orem pelo nosso querido irmão, e que seja dia do testemunho, da transformação da sua vida e da sua fidelidade em querer continuar servindo ao Senhor. Vamos ler a palavra, está no livro dos Salmos, os cânticos que os hebreus sempre fizeram, no livro dos Salmos se apresentaram, alguns são salmos de lamentações, outros são salmos de adoração especificamente ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, outras são muitas orações de socorro para os grandes momentos de alívio. Este salmo é de um dos autores muito queridos da palavra de Deus, que é o rei Davi. Ele escreveu este salmo aproximadamente 1000 anos antes de Jesus vir a este mundo. Então tem bastante tempo, né? É o salmo de número 34. Ele foi escrito no momento em que Davi corria perigo de morte. Sua vida estava sendo ameaçada por Saul, rei de Israel, ainda naquele tempo. Não obstante Davi ter sido ungido por Samuel para reinar sobre Israel, bem como Saul também fora ungido, aclamado rei, mas ele não tinha
a unção dos céus. Davi não. Davi foi escolhido segundo o coração de Deus e era um homem segundo o coração de Deus. Deus o escolheu para reinar em Israel. Mas não foi fácil para muita gente achar que ser escolhido pelo Senhor, tudo vai dar certo, tudo vai ser corretinho, não vai haver nenhum problema, nenhuma luta. Aliás, essa não é a orientação de Jesus. Jesus, o nosso amado Salvador, ele fez uma afirmação que para mim é uma das mais importantes, e nós não nos detemos na importância dela. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Jesus preconizou isso. Jesus disse que a aflição era uma necessidade no ser humano. Ela é inerente do próprio ser humano. E por que é inerente? É uma necessidade. Porque nós somos produtos do pecado. Não é? Ele diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Nós somos frutos do pecado. Somos novas criaturas a partir do momento que nos entregamos ao Senhor Jesus. E ao nos entregarmos a Ele, nós entregamos a direção da nossa vida, o domínio da nossa vida a Ele. E Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E então, este fato de ser uma nova criatura, ele é algo que só ocorre após a entrega da vida a Jesus. Eu quero dizer para mim, para você também, para nós, todos nós, que o fato de sermos cristãos não nos isenta das dores e dos sofrimentos deste mundo. Não. Pelo contrário. Na afirmação de Jesus, inclusive o fato de sermos cristãos, necessitarmos, desejarmos e termos que viver uma vida correta, íntegra diante do Senhor, vai nos oprimir e seremos extremamente cobrados pelos ímpios, aqueles que não vivem a vida dentro do padrão de Deus. E é difícil para nós exatamente por isso, porque precisamos viver não pelo nosso padrão, mas pelo padrão de Deus, pelo padrão da palavra do Senhor. E isso requer de nós uma escolha com renúncia. Renúncia a nós mesmos, renunciarmos à nossa natureza, renunciarmos ao pecado e nos colocarmos disponíveis para sermos utilizados pelo Senhor para a glória dele. Então vamos lá. Davi estava fugindo de Saul e também estava fugindo de Abimeleque. Abimeleque era o rei de Gate. E aí é uma outra história. Davi estava sendo ameaçado de morte na sua própria terra. E ao fugir da sua terra para não ser morto, ele vai para uma outra terra e lá em Gate era uma cidade filisteia, ou filistia, como alguns costumam dizer, né? E lá era a terra daquele homem que Davi matou, o gigante Golias, que afrontava o Deus de Israel e o povo hebreu. Por ser muito grande, muito forte, o melhor guerreiro dos filisteus, ele era colocado como peça principal para desafiar qualquer soldado guerreiro israelita, e se o guerreiro vencesse, o povo filisteu seria perseguido e seria considerado derrotado, obviamente também seria escravizado. Mas o que acontece é que Davi derrotou Golias. Apesar de todas as artimanhas de Golias, afrontando a Deus e ao povo, se achando maioral, Davi foi ao encontro dele para pelejar sem nenhuma arma, a não ser uma funda com 5 pedras. E aí Davi derruba o forte Golias e decapita, a sua cabeça e então é declarado vencedor na peleja. O povo de Israel persegue os demais filisteus e os aprisiona e mata muitos deles. E aí o povo de Israel canta um cântico muito interessante.
dizia assim que deixava Saul enfurecido e por isso ele queria matar Davi, porque colocavam Davi num patamar acima de Saul. E o rei Saul, por ser rei, ele não podia ter alguém que estivesse acima dele. E as mulheres, principalmente, cantavam que se Saul matava milhares, Davi tinha matado milhares e de milhares, colocando Davi numa posição muito mais elevada. E isto deixava Saul, o rei, que não era um rei seguidor a Deus, escolhido pelo povo e não por Deus. Davi já era o oposto, escolhido por Deus, não é? Davi era aclamado pelos feitos do Senhor através da sua vida. Coisa linda isso, né? Alguém ser aclamado não por si mesmo, pela sua competência, pela sua qualificação, mas alguém ser aclamado por ser escolhido do Senhor e, como escolhido do Senhor, fazer uma diferença muito grande no meio da sociedade em que ele vive. E era isso que estava acontecendo. Mas aqui Davi estava sendo perseguido. Lá diante de Abimeleque, que era o rei de Gate, cidade dos filisteus, então alguém se lembrou daquele tempo em que Davi tinha derrotado o Golias. E vendo Davi ali entre eles, fugitivo de Saul, alguém disse: esse aí é Davi. E foram falar para Abimeleque. Abimeleque, na verdade, não era o nome do rei de Gate. Abimeleque é o título, como se fosse, por exemplo, Faraó. Para os egípcios o título é Faraó. Para os filisteus o título era Abimeleque. Não é? Você vai encontrar vários Abimeleques na Bíblia. E aí então o que acontece? Alguém vai até este rei e diz que Davi estava ali. E Davi se fez passar por um louco naquele momento, começou a andar de qualquer maneira, a deixar descer saliva pelos cantos da sua barba, e quando levaram ele diante de Abimeleque para que ele pudesse vê-lo, Abimeleque ficou muito irado, muito revoltado, e disse: eu já tenho tantos loucos para julgar todos os dias e vocês me trazem mais um? Quem é que pode afirmar que este é Davi? Davi não é assim, não vive deste jeito. E mandou levá-lo embora, e aí Davi foge da presença de Abimeleque, rei de Gate, e ele então canta no Salmo de número 34 os livramentos que o Senhor lhe deu. Eu não vou ler todo o Salmo, vou ler apenas os primeiros versículos, que servirão então para a gente pensar nisto. O texto diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloria no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Olha só, Davi, depois de passar pela experiência terrível, não é? De achar que não haveria mais experiência, não haveria mais esperança para ele. Ele então apela para o Senhor. Fez-me lembrar quando Moisés também apelou para o Senhor diante do Mar Vermelho, levando o povo para a adoração a Deus, e Faraó vindo atrás com seus carros, cavaleiros. Nele, Faraó não estava indo levar um banquete para o povo, estava indo para levá-los de volta cativo ao Egito. E o povo então pressiona Moisés, e Moisés, sem saber o que fazer, clama a Deus. E o Senhor diz a Moisés: Moisés, por que você está clamando a mim? Dá sequência, põe a tua vara aí na beira do mar e fala para o povo: marche.
Para Moisés era uma ordem impraticável, impossível. Mas quando é de Deus, podemos ir sem temer. E aí Moisés coloca o cajado na borda do mar e o mar se abre e o povo passa por ali. Faraó achou que era fácil e era bom, foi atrás. Só que Deus então fecha o mar após a passagem dos hebreus e morre Faraó e seus cavaleiros, e isto a história não pode negar. Este fato é contado e cantado durante séculos, séculos e muitos séculos, porque é o poder de Deus, que não se pode ser alterado e nem se pode ser escondido e nem pode ser negado. Davi, por experimentar esse momento também, em que ele andava, como o próprio Salmo 23, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi convoca o povo, após esse livramento, tanto de Saul quanto de Abimeleque. Davi convoca o povo para adorar ao Senhor. E ele diz como deve ser feito a adoração. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Davi diz que o tempo de louvar ao Senhor é todo o tempo, em todo instante, em todo momento. Nós, por estarmos vivendo dias de muitas expectativas, de muita tensão por causa da vida, ao medo da morte, então a tensão é por causa da vida. Será que estaremos vivos daqui a poucos? Todos com muito medo, e porque a morte vem, o espectro da morte vem com muita dor, com muita angústia, separando as pessoas, não podendo levá-las a acompanhar os seus entes queridos. Então, o espectro da morte faz com que as pessoas entrem em pânico. E Davi está dizendo que o tempo de buscar a Deus é todo o tempo. Tempos bons, tempos ruins, dias maus, dias desagradáveis, dias de fartura, de bênção, de muita paz. Ele diz, louvarei ao Senhor em todo o tempo. E a fundamentação dele, em cima disso, é por causa do livramento que o Senhor lhe proporcionará. Meus queridos irmãos, quando nós contamos as bênçãos que o Senhor nos tem feito, nos tem dado, quando nós mencionamos estas bênçãos, uma a uma, como diz o hino, conta as bênçãos, conta quantas são, hás de ver surpreso, dize-a dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Quando nós enumeramos diariamente o cuidado de Deus à nossa vida, nós podemos louvar ao Senhor continuamente. O ato do louvor, da adoração, é um ato contínuo, em todo o tempo, em toda a circunstância. Como é bom quando você pode atravessar pela ansiedade, pela batalha, pelo vazio, pelas circunstâncias graves da vida, e você pode olhar para os céus, olhar para Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Como é bom buscar o socorro do Senhor. Como é bom confiar em Deus. E Davi, experimentando esse cuidado de Deus, esse amor imensurável do Senhor, ele então convoca o povo e diz, louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. E ele acrescenta, a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Meus irmãos, quando nós adoramos ao Senhor, como diz Davi, nessa experiência grandiosa, a minha alma se gloriará no Senhor, ele está dizendo que esse louvor sai do profundo, mas lá de dentro do nosso coração. Lá de dentro do nosso coração. Infelizmente, hoje as pessoas estão louvando ao Senhor da boca para fora. Alguns até brigam por causa do louvor, e alguns até deixam de ir aos cultos se não tiverem escalados para cantar, para louvar, para adorar. Davi diz que o louvor dele
é pelos feitos do Senhor na sua vida. A motivação para buscarmos ao Senhor é pelos feitos do Senhor em nossa vida. Qual a motivação que você tem para louvar a Deus hoje, agora, neste momento? Eu diria que o fato de você estar vivo, de você estar respirando, de você ter vencido mais um dia, ter passado pelo vale sombrio da morte sem saber de que forma ela veio, ela apareceu, mas você venceu. Você está aqui agora, eu e você estamos aqui, diante do Deus eterno, cultuando o seu nome, lendo a sua palavra para nos inspirar e nos impulsionar a adorarmos ao Senhor. Você precisa celebrar a Deus hoje, porque Deus cuidou de você. Deus o guardou até este exato momento. Então você precisa adorar a Deus. Dizer, Senhor, muito obrigado pelos livramentos. Muito obrigado, porque eu não mereço, mas o Senhor tem cuidado de mim. Lembra de um hino que se cantou muito que diz, Deus cuida de mim nas sombras das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei que Deus cuida de mim. Sim, você sabe que Deus cuida de você. Você até pode dizer, eu sei, mas você tem declarado isso? Na verdade, quando nós sabemos o cuidado que Deus tem conosco, isso nos traz alegria. E essa alegria faz com que as outras pessoas vejam e participem conosco disso. É o que diz o rei Davi, não é? No versículo 2, a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. A nossa adoração a Deus há de motivar outras pessoas também a glorificar ao Senhor, porque eles também se lembrarão que o dom da vida é algo que vem dos céus, é de Deus, não vem de homem nenhum, nem da medicina, nem dos médicos. Eles são instrumentos de Deus para serem facilitadores da nossa chegada ao mundo e para cuidar de nós, a fim de que venhamos prolongar os dias na terra. Mas isto é obra de Deus através do conhecimento, da vocação, do dom que Deus deu a estes médicos. A nossa vida pertence a Deus. E o rei Davi, ele diz, eu passei pela pressão de Saul, passei perante a face de Abimeleque, no meio dos inimigos, mas o Senhor me deu livramento. Nós temos um adversário incomum no presente século. Está aí a pandemia, trazendo muita preocupação, trazendo muita incerteza, muita insegurança. O mundo todo se abala. Mas nós estamos firmados no Senhor. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. E é isto que o rei Davi quer que nós entendamos como ele entendeu lá atrás. Esta pandemia traz muitas aflições, mas a nossa fé e o nosso amor estão firmados no Senhor, porque sabemos em quem temos crido. Sabemos que Ele é certo, que Ele é poderoso para nos guardar o bom tesouro que Ele colocou em nosso coração, a graça salvadora de Jesus, até o tempo de sairmos daqui para a eternidade. E Davi entendeu isto. Oh, como ele entendeu! Ele louvou o Senhor e ele disse, os mansos verão isto e se alegrarão, se alegrarão. É bom que as pessoas possam se alegrar com você, você olhar para o irmão e dizer, olha, Deus te abençoe, parabéns, porque estamos vivos graças às orações, graças à fé, graças à confiança em Deus e graças ao poder glorioso de Deus de nos sustentar e de cuidar de nós. Ele, o rei Davi, ele continua agora convocando a esta adoração, dizendo, engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Aliás, o ato deste louvor e adoração é justamente para engrandecer o nome do Senhor. Sabe por quê? Muita gente está querendo os holofotes voltados para si mesmo. Por serem homens de oração, mulheres de oração,
se chamarem poderosos na oração ou poderosos na palavra. Mas o rei Davi, ele vem de uma maneira muito humilde. Ele vem dizer: engrandecei ao Senhor comigo e exaltemos o seu nome. Toda a honra e toda a glória pelo fato de estarmos aqui neste culto ao Senhor pertence tão somente a Ele. Já poderíamos ter partido, poderíamos estar numa circunstância muito adversa, mas até aqui nos ajudou o Senhor. E neste Salmo 34, se você prosseguir na leitura, diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. O anjo do Senhor está ao redor da nossa vida. O anjo do Senhor está ao redor da nossa casa. O Senhor está cuidando de nós. O Senhor continua cuidando de nós. E eu quero fechar com esses poucos versículos que eu escolhi, para lembrar que o salmista diz: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Sim, nós vivemos dias de expectativa. Quem não tem temor no seu coração? É uma enfermidade que vem, você não sabe a causa, a origem dela, você sente dores, você sente fraqueza, você se sente incapaz, não é? Elas vêm chegando, mas o rei Davi diz que eu busquei ao Senhor e Ele me ouviu e livrou-me de todos os meus temores. Interessante que neste versículo ele não está dizendo: o Senhor me curou de todos os meus temores e todas as minhas enfermidades, mas Ele me ouviu e me deu livramento. Ou seja, Ele fortaleceu o meu ânimo, fortaleceu a minha fé, fortaleceu o meu coração. Aliás, quando Jesus disse que no mundo tereis aflições, Ele também disse: mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E porque eu venci, vocês também vencerão. Então, meus irmãos, nesta noite de culto ao Senhor, nós somos motivados, nós somos convidados, convocados a abrir o nosso coração. Abre bem a porta do teu coração, diz o hino. Deixa a luz do céu entrar. Nós somos convidados a abrirmos bem, escancararmos a porta do nosso coração, porque o Senhor tem nos dado livramento. Temos lutas, temos batalhas, temos aflições, os dias são maus para todo mundo, ricos e pobres, cultos e analfabetos, homens de muito recurso ou sem recurso nenhum, de muita sabedoria ou sem sabedoria nenhuma, estamos atravessando o caos e a dificuldade. Mas o Senhor tem nos livrado. Tenhamos bom ânimo. Vamos fortalecer a nossa fé. Vamos continuar adorando ao Senhor, cultuando ao nosso Deus, porque o Senhor cuida de nós. E finalmente, eu quero tomar o último versículo que eu separei, que nós lemos, que diz, o salmista diz: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Quando eu e você, motivados pela adoração a Deus, por todo o livramento que Ele nos tem dado, as pessoas que compartilham conosco são iluminados pelo toque e pela presença do Espírito Santo. E diz ele: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Que nesta noite você se sinta tão protegido pelo Senhor, que o seu coração fique em paz. Você vai dormir em paz, na certeza que o Senhor está ouvindo o nosso clamor. Nós não estamos sozinhos, a mão de Deus está estendida para nós, para nos guiar, nos conduzir e nos proteger, nos dar livramento, nos curar, nos sustentar, nos amparar e nos amar profundamente. Que eu e você sejamos inspirados nesta noite a buscarmos ao Senhor com louvor, com adoração, para que todos saibam o que o Senhor tem feito em nós, através de nós, e o Senhor tem feito por nós. Agradeçamos o grande milagre da vida e a proteção que o Senhor tem nos dado até o presente momento. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Mesmo você que tenha atravessado o momento da perda dos seus entes queridos, glorifique a Deus, porque o Senhor precisou levar um, mas mantém você vivo para testemunhar do seu poder e dos livramentos que Ele tem dado. Oremos. Querido Deus e Pai, obrigado por esta hora tão oportuna.
de glorificarmos o Teu nome pelo que o Senhor tem feito em nós. Na verdade, o que Tua palavra quer nos ensinar é que confiemos no Senhor e sejamos testemunhas do Teu poder, do Teu cuidado, do Teu amor sobre a nossa vida e disponível tudo isso àqueles que creem, confiam e entregam o seu caminho, a sua vida ao Senhor. Ó Deus, faze-nos testemunhar com tamanho poder do que o Senhor tem feito, para que os rostos daqueles que não te conhecem sejam iluminados pelo poder da graça de Jesus, brilhando em nosso ser. Dá-nos uma noite de paz, cuide daqueles que estão desempregados, daqueles que estão abalados pela enfermidade, daqueles, ó Deus, que estão cansados pelo tempo da vida, já idosos, ou pelas muitas lutas que passaram, mas que nesta noite sejam todos renovados, recuperados, sustentados pelo poder do Senhor, pois a Tua palavra diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Cumpre esta promessa em nós. Nós oramos em nome de Jesus, concedendo a todos paz para o descanso. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê uma noite de vitórias e uma semana abençoadora, testemunhando, louvando e adorando ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida. Durma em paz e tenha uma boa noite. Eu quero agradecer muitíssimo a todos os irmãos que participaram do culto dessa noite. Que Deus possa estar sempre abençoando a vida de vocês, que vocês possam estar sempre prontos a servir ao nosso Deus. Foi muito bom estar com vocês mais uma vez. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, da sua família, que vocês possam ter uma noite tranquila e que tenhamos, uma semana repleta das bênçãos de Deus. Muito obrigado a todos, fique com Deus e uma boa noite. Os que confiam no Senhor jamais se abalarão, mas permanecem pra viver e crer na força do poder. Pra Jesus não existe dor, nem ódio, nem rancor. Vida eterna Ele te dá, e é só abrir seu coração pra Ele habitar. Essa insegurança em viver não pode existir em você, porque não esperar em Deus descansar, Ele não abre mão de você. Se sentes que vais morrer e na vida não tens prazer, vida eterna Ele te dá, e é só abrir seu coração pra Ele habitar.
desistir em você. Por que não esperar Em Deus descansar, Ele não abre mão de você. Essa insegurança em viver, não pode desistir em você. Por que não esperar em Deus descansar, Ele não abre mão de você.